Neste segmento da meditação, orando sobre os méritos de Jesus, vamos considerar outro texto bíblico que nos ensina de forma tão clara sobre o processo de nos aproximarmos de Deus Pai. Passamos então aqui a leitura do texto bíblico Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23. E diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com um verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A incerteza de ter aceitação por Deus e o nervosismo de chegar diante dele são duas horríveis barreiras à fé do discípulo de Jesus. Estas barreiras quase sempre são criadas pelo tipo de compreensão que a pessoa possa ter sobre Deus e não têm necessariamente fundamento no Evangelho de Jesus. Notemos que, no texto que li acima, somos encorajados a entrar no santuário de Deus com ousadia. Hebreus 10, 19. Ter ousadia é ser corajoso, é ser audaz. O texto, ao referir a ousadia, está a inspirar o discípulo a aproveitar a liberdade com a qual entra no santuário. O texto mostra-nos que é-nos dada essa oportunidade de entrar no santuário pelo caminho que foi aberto por Jesus. Como é que entramos no santuário de Deus? É pelo sangue de Jesus. É pela sua carne, como é acrescentado em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Lendo o contexto destes versículos, sabemos que é pelo sacrifício do seu corpo que temos este novo e vivo caminho consagrado a nosso favor. Isto diz-nos que não entramos no santuário de Deus pela nossa força, sabedoria, ou por causa de alguma obra nossa, ou por qualquer outro mérito nosso. Antes entramos com submissão e humildade até à presença de Deus pelos méritos de Jesus. O texto bíblico é claro ao encorajar-nos dizendo que é por Jesus que entramos no santuário. O texto não pede de nós algum sacrifício para que por este possamos ter algum justificativo ou algum tipo de confiança. Pelo texto compreendemos que é pela obra redentora consumada por Jesus na cruz que realmente podemos ter razão para exercer ousadia. Isto implica aceitar o que Jesus fez por nós, sem que nós o pudéssemos recompensar. A obra de Jesus na cruz é de dimensão eterna, algo que nunca será possível a alguém o recompensar. Este ponto é de central importância nos ensinos do Novo Testamento. Temos ainda outra razão para termos coragem para entrar no santuário, que é a seguinte: Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, como lemos em Hebreus 10, 21. A função do sacerdote é estar diante de Deus a favor das pessoas, como lemos em Hebreus 5. Aliás, lendo o livro de Hebreus, vimos que há várias referências a Jesus que salientam aspectos deste seu ministério sacerdotal. Porque temos em Jesus o nosso sumo sacerdote, que em outros textos em Hebreus é referido como sendo sacerdote eterno, podemos ter esta confiança de que podemos entrar na casa de Deus. Poderá ler ainda mais neste mesmo livro aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20 e capítulo 7, versículo 17. Hebreus 5, 6, 6, 20 e 7, 17, onde nós encontramos referências ao sacerdócio eterno de Jesus.
Visto já termos em Jesus o sumo sacerdote que está diante de Deus Pai a nosso favor, significa que já temos a pessoa que é o nosso auxílio neste trajeto de entrar na casa de Deus. Esta pessoa é Jesus. Jesus é o único sacerdote sobre a casa de Deus e que intercede por nós. Hebreus 7:25 diz o seguinte acerca de Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Visto Jesus ter dado a sua vida em resgate pela nossa, ele é o que tornou possível a nossa entrada até à presença de Deus. Portanto, por causa de Jesus, temos amplas razões para chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé e o coração purificado da má consciência, como lemos em Hebreus 10:22. Será bom lermos novamente Hebreus capítulo 10, versículos 22 e 23, onde lemos o seguinte: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Um coração verdadeiro significa ser autêntico, real e íntegro na sua intenção. Esta virtude de ter um coração verdadeiro apoia-se na realidade do que Jesus já fez por nós. Não é uma verdade que a pessoa desenvolve baseada na sua sinceridade, ainda que a sinceridade é uma virtude imprescindível. O coração verdadeiro, no contexto deste versículo, implica compreender o que Jesus já fez e, na base dessa obra completa, e agir então em harmonia com essa mesma verdade. Portanto, nós chegamos junto do trono da graça firmes no que já está completado por Jesus. Hebreus 10:22 diz para chegarmos em inteira certeza de fé. O que significa esta inteira certeza da fé? É estar convicto quanto à autenticidade e amplitude do que o que Jesus fez por nós. Inteira certeza da fé é estar convicto quanto ao que ele é já por nós e que nele, a nosso favor, não há imperfeição nem insuficiência. Lendo Hebreus 10:10, vimos que Jesus é-nos apresentado como aquele por cuja oferta do seu corpo a nosso favor temos sido santificados. Notemos, Jesus é que nos santificou. Neste caso, não fomos nós que nos santificamos a nós próprios. Há textos bíblicos que nos ensinam sobre nós nos santificarmos. Nestes casos, a referência é nós aceitarmos pela fé e determinação o que Jesus fez por nós e ter uma conduta pessoal que reflita essa santificação. Mas neste caso de Hebreus 10, o texto é bem explícito. Fomos santificados por Jesus. E porque fomos santificados por Jesus, entremos com ousadia no santuário de Deus. Visto o que Jesus já fez por nós e visto o que Jesus é a nosso favor, sabemos que não é pelos nossos méritos que chegamos junto ao Pai com as nossas orações. Nós entramos no santuário segundo os méritos de Jesus, como nos diz Hebreus 10:22. Hebreus 10:22 diz: Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós apropriamos esta graça de Deus com fé. Esta graça não pode ser usurpada. Não podemos vir com uma capa de religiosidade, nem com os credenciais passados por homens. Nós vimos unicamente por Jesus, porque a obra de Jesus foi perfeita e aceita pelo Pai a nosso favor. Tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, a nossa consciência foi purificada. Portanto, não temos razão para ter receio em ir à presença do Pai. O caminho está preparado e aberto. Entremos nele com um sentido de liberdade.
Consideremos ainda um ponto interessante acerca deste ensino no livro de Hebreus. Este ponto é que o propósito do ensino contido neste mesmo livro era auxiliar o povo hebreu, que tinha uma longa tradição na qual o mérito pessoal era parte da fórmula da sua vivência diária. Ou seja, dado os rituais segundo a lei de Moisés, o povo hebreu, no tempo antes de Jesus ter ido à cruz, tinha que seguir certas regras pelas quais então poderiam participar dos aspectos mais íntimos do culto ao Senhor. Um dos rituais eram os sacrifícios expiatórios em que certos animais eram mortos. Mediante estes sacrifícios de animais, as pessoas acreditavam que Deus os ouvia e que os aceitava na sua presença. Compreendemos então a razão do povo hebreu ter dado bastante importância aos rituais e, em especial, aos sacrifícios. Era por estes que havia como que uma cobertura temporária em que viviam no perdão de Deus. Digo que era uma cobertura temporária porque todos estes sacrifícios referidos na lei de Moisés tinham que ser feitos todos os anos, significando que a sua participação nos rituais realizados já no passado já não tinham valor no presente. Estes sacrifícios perdiam a sua validade e por isso tinham que ser feitos todos os anos, aqueles mesmos sacrifícios. Mas como nos ensina o livro de Hebreus, estes sacrifícios apontavam para Jesus. Ou seja, eram proféticos no sentido que ilustravam como seria o sacrifício perfeito e final do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, um dos objetivos no livro de Hebreus é mostrar às pessoas o que realmente aconteceu no plano divino da redenção do ser humano. Nesta redenção, que foi completada por Jesus, temos o sacrifício único e perfeito e por isso não é necessário mais nenhum outro sacrifício. Para mais sobre este ponto, poderá ler Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28. Hebreus 9, versículos 24 a 28 e também Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4. Hebreus 10, versículos 1 a 4. Nós não podemos fazer nenhum sacrifício que possa complementar o sacrifício redentor de Jesus. É bom vivermos vidas devotas a Deus. Porém, tal conduta é um ato de adoração e serviço para com Deus, tendo como seu fundamento essencial a redenção completa de Jesus. Tudo acerca da vida do discípulo de Jesus constitui uma caminhada de fé diante de Deus, na comunhão com o Espírito Santo. A nossa devoção a Deus nunca poderá constituir uma razão para recebermos alguns méritos de Deus. Nós só somos aceitos por Deus porque Ele nos amou ao ponto de dar o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus, como Cordeiro que tira o pecado do mundo. É na base do que Jesus já completou que podemos chegar ao santuário de Deus. Em outras palavras, é pelos méritos de Jesus que oramos a Deus, que louvamos a Deus, que servimos a Deus nas várias disciplinas do ministério cristão, ou seja, aquilo que como cristãos nós realizamos é sempre sob a cobertura daquilo que Jesus já fez por nós. Como nos diz o texto bíblico de Hebreus 10, 21, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Este grande sacerdote, que é Jesus, ministra a nosso favor nesta mesma casa de Deus. Não precisamos de mais, só precisamos de chegar. Como é que vamos chegar? Será bom lermos novamente Hebreus 10, versículos 22 e 23. Hebreus 10, versículos 22 e 23, onde lemos o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos reter a nossa confissão, esta confissão da nossa esperança. Isto é, vamos falando do que o texto bíblico nos ensina. O texto bíblico inspira a nossa fé. Não são as nossas circunstâncias que inspiram a nossa fé. Sei que há circunstâncias que nos podem encorajar a ter fé em Deus,
Porém, é importante compreender que a fé da qual a Bíblia nos ensina, esta tem a sua raiz e desenvolvimento sempre no que Deus nos diz através da sua palavra. Portanto, cheguemos diante de Deus com inteira certeza de fé, porque fiel é o que prometeu. O que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Então entramos na presença de Deus com um sentido de tranquilidade, sabendo que as contas estão pagas. Que contas são estas? A dívida criada pelo nosso pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo inocente, mas Ele tomou o nosso lugar e assim fez-se culpado no nosso lugar. E assim sofreu por nós o sacrifício da redenção, pelo qual nós temos acesso a Deus Pai e também o perdão dos nossos pecados. Cheguemos junto de Deus sabendo que o caminho já está aberto e que não pode ser acrescentado a este caminho, nem diminuído a este caminho, que Jesus já fez tudo. A nossa parte é chegar com fé e saber que somos aceitos por Deus Pai, porque Deus Pai, através de Jesus, abriu o caminho para nós. Alguém poderá dizer, mas isso é tudo tão simples, tão simplificado? Será que é mesmo assim? Lê as Escrituras. É bom lermos o que nós vimos escrito na Bíblia, porque é aí que a nossa fé então ganha raiz e é aí que o nosso conhecimento se torna mais fundamental. Não é um conhecimento que nós desenvolvemos, mas é um conhecimento que adquirimos pela palavra de Deus. E baseado neste conhecimento da palavra de Deus, nós falamos com Deus Pai em nome de Jesus. Se não se sente essa tranquilidade em si, lembre-se que não é pelas suas obras, não é pelas nossas obras que nós temos esta tranquilidade, mas é a oferta de Deus. Nosso caminho é dizer ao Deus, perdoa os meus pecados. Eu aceito pela fé o que Jesus já fez por nós na cruz. E então, entrando com esta convicção, esta certeza, que Deus nos tornou possível, nós falamos com Deus. Tire um pouco de tempo todos os dias para ler um pouco da Bíblia. Isso é tão importante para a sua formação nas coisas de Deus, o crescimento, o conhecimento das coisas de Deus. Todos os dias falo com Deus sempre em nome de Jesus e sabendo que é por Jesus que somos aceitos, que somos ouvidos. Ao entregarmos a Ele a nossa vida, nós estamos a dizer não mais o meu caminho, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, nós temos este sentimento, ou fazemos com esta convicção de que não é pela nossa virtude, mas sim pelo que Jesus fez por nós. Deixamos atrás o nosso passado para começar a viver na nova vida que Jesus nos dá. Aceitamos o seu perdão e o poder que Ele nos dá para vivermos esta gloriosa vitória. Quero recomendar ainda, logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho. Isso será tão importante para o seu crescimento como discípulo de Jesus. Discípulos não nascem, discípulos são formados ao virem a Jesus e receberem os seus ensinos e fazerem parte da gloriosa obra do Reino de Deus aqui na Terra. Continuamos orando por si para que toda a amplitude da graça de Deus seja manifesta na sua vida. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.